Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho, porque a gente vai falar bastante sobre um tema que eu gosto bastante, que é dar uma funcionalidade ao seu portfólio, transformar seu portfólio de investimento num portfólio mais inteligente, um portfólio ali que tenha mais estratégia, capaz ali de gerar renda passiva. Então, muito prazer, eu sou o Ricardo, sou especialista em investimento e adoro esse mercado de opções. No vídeo de hoje, vamos abordar os principais conceitos, a parte inicial ali do que são as opções, principalmente para você que é um investidor iniciante ou talvez nunca tenha ouvido falar, então é importante repassar sempre os principais conceitos. E mesmo que você já tenha alguma experiência, recomendo que assista, que geralmente a gente sempre pega algum detalhe, alguma coisa que até então tinha passado despercebido. Antes de começar a falar do que são as opções, acho importante só reforçar, né? Você deve se perguntar, mas por que ele está falando de opções se a ideia é falar de um portfólio inteligente? É exatamente aí que está a sacada. Um portfólio inteligente usa ferramentas, usa derivativos capazes de melhorar a rentabilidade desse portfólio, capaz de gerar renda recorrente, de gerar renda passiva para aquelas ações que muitas vezes ficam na sua custódia e você não usa para quase nada ali, a não ser esperando aquela tão sonhada valorização patrimonial. Então vamos lá, vamos começar abordando o que são opções, né? O que são as opções. Então a história das opções, elas foram criadas da maneira com que a gente conhece hoje, negociando em bolsa, quando Chicago abriu lá, né, no país uma bolsa que tem essa opção de negociar as opções. Até então, os acordos ali, as negociações eram feitas no mercado balcão, né, via compradores e vendedores. Só para contextualizar, o mercado futuro opera muitas opções. Se a gente imaginar que uma safra de soja que vai ser colhida daqui a não sei quanto tempo, o comprador dessa safra já pode comprar a opção dessa safra, por exemplo. Ou o vendedor, né, da safra, ele pode assumir o compromisso de entregar essa safra para alguém. Então já rola uma troca de direito e obrigação. Então muito antes das opções serem criadas, né, muitos negociantes já operavam um derivativo ali, muitas vezes até sem saber mesmo que era um derivativo. Então a história mais antiga que se tem ali sobre opções é o caso de Jacó, né, que está até na Bíblia, que ele trabalha 7 anos para ter o direito de casar com a filha de Labã. Então ele troca ali, ele compra, né, o direito de se casar com a filha de Labã, a troca de 7 anos de trabalho, né? Se eu não me engano, ele nem casa com a filha de Labã, né? Ele não arca ali com a responsabilidade dele, mas enfim, ele faz uma troca de direito, né, trabalhando 7 anos pela obrigação do pai entregar a filha para que ele se case com ela. Então é uma troca de direito por obrigações. Então na vida ela é cheia disso, né? A gente sempre troca um direito por uma obrigação. É muito nítido olhando para a natureza, né? Os animais, eles fazem de tudo para trocar por alimento. Eles colocam a vida em risco por alimento. Nós, por exemplo, trocamos tempo por dinheiro, né? A gente fica num trabalho, a gente dedica nosso tempo por dinheiro. Então, uma troca ali de direito e obrigação, né? Um direito do patrão ali ter as suas horas e você tem a obrigação de entregar alguma coisa pelo salário. Então, é sempre uma troca ali. Então, as opções é isso, é uma troca de direito por obrigações, né? A vida é cheia de opções. As opções são contratos futuros de ações, ou seja, um derivativo de um ativo principal, de um ativo objeto, ou seja, as opções são contratos futuros de alguma ação. Por exemplo, Petrobras. Então, Petrobras tem as opções futuras, né, que vencem mês que vem, no próximo mês, no próximo ano. Banco do Brasil também tem as opções, né, são contratos futuros das ações. As opções possuem vencimento, valor objeto, que é o strike. Existem opções de compra e opções de venda. Então, existem opções ali para você proteger de uma eventual alta, opções para você proteger de uma eventual venda, opções para você especular na alta, especular na venda, né? Montar estratégias
com as duas formas ali, tanto para cima quanto para baixo, né? E é um excelente instrumento de diversificação de investimentos, né? Então, mas se não souber usar, a alavancagem dele pode se tornar um grande problema. Então, todo ativo, todo derivativo tem essa característica, né? Ele traz muitas coisas boas, mas também traz muitos riscos se não souber dosar a alavancagem. A gente não vai usar a alavancagem aqui nesse conteúdo, né? Um conteúdo que trabalha sem alavancagem, são estratégias bem passivas, são estratégias inclusive introdutórias ao mercado de opções. Como gerar renda via opções, né? Essa pode ser a grande pergunta que você se faça em algum momento. Então, a grande maioria das opções, elas são criadas para virar pó, né? As opções é quase como um seguro, como uma apólice de seguro. Se você não usa a apólice de seguro, ela simplesmente vira pó, né? Zero. Você precisa renovar a apólice de seguro para o próximo ano. Então, a maioria das opções, elas são criadas realmente para virar pó. Ou seja, chega no valor de zero. Então, as estratégias usando o portfólio como garantia opera vendendo essas opções e se aproveitando desse fator do tempo, né? O tempo corrói o preço das opções. Então, com estratégias passivas operando vendido, é possível colher ali prêmios, né? A gente recebe para vender as opções, assumindo obrigação. Então, o portfólio ele entra nessa jogada como garantia dessas estruturas. E por que usar meu portfólio dessa maneira? Porque normalmente ganhamos o CDI na renda fixa. No mercado de ações, se aquela ação não paga dividendo, se aquela ação não se valoriza numa determinada janela, a gente não ganha absolutamente nada, nenhum prêmio, nada por ficar posicionado ali com aquele papel. Então você deixa lá um portfólio relativamente parado. Então a ideia é fazer com que ele renda pelo menos o CDI no mês. Dividendos na renda variável e aguardamos lá uma valorização que pode levar muito tempo, né? Então, essa valorização que a gente acredita naquele portfólio de ações pode em alguns momentos não acontecer, né? Ou pode demorar muito a acontecer e todo esse tempo parado você não recebe nada. E se você colocar na ponta do lápis, talvez o risco de você ficar posicionado naquelas ações não vale a pena se comparado ao prêmio da renda fixa. Então, deixo de insight para você que tem um portfólio de ações e está acompanhando essa série de vídeos. Então, via opções, a gente consegue melhorar a taxa geral de performance da carteira. Porque imagina que você tem uma carteira com 40% de renda variável, 60% de renda fixa. Se você melhorar a taxa de recebimento desses 40% alocada em renda variável, com certeza a sua rentabilidade a longo prazo vai ser 2, 3, 4 vezes melhor do que você não ter usado as ferramentas apropriadas ali para gerar renda ali nessa sua carteira. Então esse é um ponto extremamente importante. E as opções é um instrumento que pode auxiliar na proteção geral da carteira. Então, com essas estratégias introdutórias, é possível você começar a se especializar mais e trazer estratégias que tenham a característica de hedge, característica de alavancagem, de ganhos direcionais, enfim, o mercado de opções é um mercado extremamente adaptável a diversas situações. E por fim, deixo aqui como um insight para que você use seu portfólio de forma mais inteligente. Acompanhe essa série, assista toda a série de vídeos, que eu tenho certeza que algum insight operacional eu vou conseguir entregar para você. Eu agradeço a sua audiência até aqui e não esqueça, deixa aquele like para dar uma fortalecida no canal.